Hand ups, baby, hand ups. You be your lost thing, you were loving or alive, or alive. Tudo bem? Bom. Oi, Ana. Oi. Vem cá, Gabi. Dile, baixa o volume da música, ou aumente um pouquinho a música. Um pouquinho mais. Eu não sei porque ele parou de tocar a música. Mas já que a do vô ela mata, lá sim. Agora tem. Música cantada. Música boa essa aí pra fazer a prece. Mas fazer a prece bem baixinho pra música. Pode fazer então. Fazer mais longe no microfone, escuta a voz. Bem escuta. Uhum. Pode fazer com a música. Tá? Pode. Vai começar. Fique nessa distância aqui, ó. Vem mais pra frente um pouquinho. Aqui, aí é ótimo. Aí assim, Uhum. os espíritos do Senhor que são as virtudes dos céus, vai nesse exército, seu movimento a receber as ordens do seu comando. Disparo-se por toda a superfície da terra. Se bilhetes estão as cadetas, divinar os caminhos e vir os olhos aos céus. E o rodinho de verdade que são chegados os tempos se decidam no seu verdadeiro sentido, para chipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar o justo. As grandes voz dos céus e são uma comoção de trombeta, que o queixo dos anjos sereja acessível. Nós, as homens, peregrinos, concerto da vossa palavra. Homens, irmãos, aqui amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizer no fundo do coração, fazer a vontade do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, que podereis entrar no reino dos céus. Na de Deus de Jesus está agora aberto o estudo. Uhum. E aberto o estudo. Sim. Obrigado. Aberto o estudo já. Obrigado. Muito obrigado. Então, boa noite a todos. Vamos iniciar hoje uma nova questão, né? Nós estamos estudando ainda o capítulo 6, Vida Espírita. Pode baixar. Show? Isso. Então, alô? Oi? Acho que você baixou o microfone também, né? O microfone é o segundo. É o segundo daqui para lá. Alô? Oi? Alô? É o segundo daqui para lá. Alô, 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 alô? Alô? Esse é o primeiro. É o segundo. Hã? Tá no máximo. Não. Tá no máximo. Deixa eu ver. O que aconteceu? Esse aqui? Não. Não. É esse aqui. Mas aí você baixou aqui, ó. Ah. Esse aqui é o som de todos esses. Quando você baixa esse aqui, ó, ele baixa todos os outros, entendeu? Esse regula o som, então tem que estar esse aqui, tem que estar ligado. Esse e esse aqui, ó. Daí ele pega, entendeu? Esse sempre tem que estar pelo menos aqui em cima. Acho que agora vai dar boa. Alô? Oi? Tá funcionando o microfone? Tá, né? Vai dar. Beleza. Vai tá funcionando. Então, gente, nós estamos estudando aqui o capítulo 6, Vida Espírita, né? Hoje nós vamos iniciar uma nova questão, que são as lembranças da existência corpórea. Então, é o seguinte, quando nós desencarnamos, né, estamos vivendo na erraticidade, ele vai falar sobre as nossas lembranças das nossas vidas aqui na Terra, como funciona isso, né? Se nós temos as lembranças rápidas, como é que são, se a gente lembra de tudo e assim por diante, né? Então hoje é dia 13 de novembro de 25, o nosso estudo é o 96 e as questões que falam desse tema de 304 a 319. São bastante questões, mas geralmente eles acabam, o Kardec é muito minucioso, né? Ele acaba tratando às vezes a mesma questão várias vezes, mas a gente vai
passando uma por uma e às vezes muda um pouquinho os entendimentos. Então vamos lá. Questão 304. O espírito se lembra da sua existência corpórea? Quer dizer, o espírito se lembra da sua vida, depois que ele desencarnou, ele lembra do que ele passou na Terra? Claro que sim, né, gente? A gente continua. A nossa memória a gente não perde nunca, né? Então, sim, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi, e te asseguro que por vezes ri-se da piedade de si mesmo. Então o que ele está dizendo aí, além da gente lembrar dessa vida que a gente teve, a gente vai lembrar de outras existências que a gente teve no passado. Tá? E quando a gente lembra disso, é quase como, assim, é meio cômico. Fica imaginando, o Kardec aqui ele faz um comentário, ele diz assim, ó, como o homem que, atingindo a idade da razão, ri das suas loucuras da juventude ou das suas puerilidades da sua infância. Então como a gente vai evoluindo, né? Fica imaginando você chegar no plano espiritual e você recordar de algumas existências anteriores e ver todas as bobagens que você fez. Então é mais ou menos como se a gente tivesse hoje a lembrança da que a gente fez na juventude ou na infância, né? E dá risada, nossa, né? Lembra quando nós fizemos, quando a gente se reúne às vezes, né, pessoal assim, mais velho, né, a gente vai lembrando de umas coisas que a gente fez, né, e a gente dá umas risadas, nossa, lembra daquilo, é mais ou menos assim, é isso que o Kardec está dizendo, né, é isso que os espíritos dizem aí. São lembranças que às vezes a gente chega até, a gente fica meio que constrangido, né. Muito bem, pergunta 305. Agora ele já vai aprofundando um pouquinho mais, né? A lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada, sem nenhuma opinião, né? Ele não pode dar opinião, ele aparece para ele diretamente após a morte. Será? Será que quando a gente desencarna, passa um filme de todas as nossas encarnações, de tudo que a gente é, que a gente viveu e assim por diante? Bom, as perguntas que aparecem a partir daqui, a gente tem que analisar o seguinte, como eu já disse, toda vez que nós falar de espíritos, a gente tem que entender que existem graus de evolução espiritual. Então, quando eles dão uma resposta, às vezes, eles dão uma resposta baseada em espíritos que já têm um certo grau de evolução maior, tá? E às vezes eles dão uma resposta baseada no espírito que tem um grau de evolução pequeno ainda, né? Nessas perguntas, eles vão sempre trabalhar mais com espíritos que já têm uma hierarquia um pouco maior, uma capacidade de entendimento maior, né? Então, essa questão de você lembrar de quem você foi, de quem você é, assim por diante, isso depende da evolução de cada espírito. Tem espírito que, né, pega o Chico, por exemplo. O Chico já sabia todas as encarnações que ele tinha anteriormente aqui. Ele precisava desencarnar para saber isso, né? Então desencarnou tranquilo, né? Mas tem pessoas que não têm essa mesma capacidade, né? Até porque tem pessoas que nós, por exemplo, não podemos se encaixar nisso, que para a gente, se nós fôssemos lembrar de todas as nossas encarnações, ou de algumas encarnações que a gente às vezes acabou prejudicando, né? Ou sendo prejudicado, isso vai levar você a criar mágoas, criar novos ódios. Então eles têm que ter um certo cuidado sobre o que você vai lembrar. Imagine se eu desencarnar e descobrir que a Gislaine, né, vivi a vida inteira aqui na Terra com ela e fui tão bonzinho com ela, sempre cuidei tão bem dela, né? E chegou lá e descubro que ela fez uma tamanha de uma maldade comigo no anterior. Eu digo, poxa, mas perdi tanto tempo que ela podia ter me vingado, né? Estão entendendo? Então, para cada um, é uma lembrança. E eles cuidam disso, né? Eles cuidam bastante disso, né? Então, quanto mais alto está o espírito, mais se amplia esse domínio que ele tem sobre a sua memória, né? Vamos ver a resposta que eles dão aí. Não, mas pouco a pouco, como alguma coisa que sai do nevoeiro, e à medida que nela vai fixando a sua atenção, ele vai lembrando. É mais ou menos assim, ó. Se nós perguntássemos aí, eu com o Zico, pergunto para o Zico, você lembra de aquilo lá?
Não. Mas você estava comigo, nós estávamos até conversando agora há pouco sobre uma questão aí. Mas aí eu vou começar a conversar com ele e vou dizer assim, Zico, mas lembra lá? Estava o Zé, estava o Didile. Onde foi? Aos poucos ele vai lembrando do fato. Não é assim? E assim é lá em cima. Nós vamos encontrar pessoas lá em cima que você vai olhar assim, ela vai vir te abraçar e dizer, lembra de mim? Putz, acho que não, né? Mas daí, com o tempo, você vai começar a conversar, ela vai começar a te explicar, não, a gente viveu assim, viveu assado. E aí você começa a ter lembranças, memórias, né? Para quem que nunca aconteceu de alguém chegar, né? Semana passada eu estava no Jorge lá e tinha uma amiga da Carla que chegou, e ela ia lá em casa sempre e tal. Um dia ela chegou depois do centro e disse, ô Zé, tudo bem? Lembra de mim? Eu digo, não lembro. Ela disse, lembra da Carla, eu era amiga da Carla. Daí ela foi contando, daí eu fui lembrando dela, né? Mas assim, é exatamente assim que vai funcionando. A gente vai recordando aos poucos, né? Depende, como eu disse, de cada espírito e de cada questão que você tem que recordar, né? Muito bem, questão 306. O espírito se lembra detalhadamente de todos os acontecimentos da sua vida, abrangendo o conjunto num golpe de vista retrospectivo? Assim, eu morri, de repente eu lembro de tudo, detalhadamente. Ele já respondeu a questão, né? E eu também já respondi. Eu acho que, assim, claro, isso são suposições, né? Mas vai muito daquilo que você viveu com emoção. Se você perguntar para você, né, para o Zé, você lembra, quais são os fatos importantes que você lembra da tua vida? Aqueles que você viveu com emoção, que trouxe sentimentos. Isso você não vai esquecer mais, né? Então, esses fatos, eu acredito que você vai lembrar, até detalhadamente. Mas são apenas aqueles que você viveu com bastante emoção, né? Vamos ver a resposta que os espíritos dão. Lembram-se das coisas na razão das suas consequências que acarretaram para a sua situação. Ou seja, né, uma situação importante que o espírito teve. Ele não vai esquecer isso mais. Ele mantém essa memória, né? Mas compreende que há circunstâncias às quais ele não atribuiu nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. A gente tem tantas passagens na nossa vida que passou. Você não lembra mais, né? Se eu perguntar... O que você comeu semana passada no almoço, terça-feira? Não tem por que lembrar disso, né? A gente almoça todo dia, então não tem uma necessidade de você guardar isso na tua memória, né? Mas ela está lá. Se eles quiserem, eles conseguem fazer acordar, né? Porque assim, vocês já viram, as pessoas tratam hoje muito, né, com regressões de memória. Olha, a própria palavra já diz, regressão de memória. Então você tem a memória, e aí você trata, ele vai relembrar de fatos, por exemplo, que jamais lembraria normalmente. Então, e isso às vezes nem é uma questão de lembrança de vida passada. Vai lembrar de fatos que aconteceram na tua vida presente, não é assim? Eles não tratam, por exemplo, às vezes alguns traumas, retrocedendo a vida da infância, a vida até do útero. Tratam, né? Isso é uma regressão. Oi, Coca. Isso é uma regressão de memória. Quer dizer, a memória está em você. Ela só precisa de um insight para você poder lembrar aquilo. Mas ela está com você. Se é uma pessoa que conhece esse processo de fazer você lembrar, de lembrança de memória, ele vai fazer você lembrar exatamente na terça-feira, dia 20 de outubro, lá, você estava almoçando, o que você estava comendo, e você fala. Porque você volta naquela imagem, que ela está no teu cérebro, está lá no cantinho, e você busca. Está entendendo? Então, se eles quiserem, eles podem fazer isso com você, mas não há necessidade, né? Não tem necessidade. Ok? Algumas contribuições aí? E que mais interessante, né? Tem, às vezes, fatos que a gente bloqueia na memória da gente, que são fatos que aconteceram interessantes na vida da gente, né? Mas a gente bloqueia pessoas, acontecimentos, situações que parece que a gente não quer lembrar e a gente bloqueia. Tem essa condição, né? Pergunta 306A, aqui tem uma derivativa, né, da pergunta 306. E se ele quisesse, ele poderia lembrá-lo?
Eu já falei aqui, mas eu acho que ainda depende, né? Vamos lá. Pode lembrar-se dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, sejam acontecimentos, sejam mesmo de seus pensamentos. Mas quando isso não tem utilidade, ele não o faz. Quer dizer, a memória está lá. Se você quiser, você lembra detalhadamente. Mas não tem utilidade. Não há necessidade de lembrar do almoço do dia 20 de outubro, terça-feira. Não vai ter porquê, né? Ok? Pergunta 306b. Quando a gente está lá, no plano espiritual, depois do desencarne, o espírito entrevê a finalidade da vida terrestre com relação à vida futura? Quando você desencarnou, você tem uma visão mais clara da importância da vida na Terra para o espírito? Será que tem? Com certeza tem, né? Com certeza. Porque assim, né? Nós somos espíritas, a gente estuda a vida pós-morte. Tem muita gente, por exemplo, que nem acredita na vida após a morte aqui. Né? Então ele precisa estar agora desencarnado. Bom, peraí. Então agora eu estou aqui agora. É fácil de você entender o processo. É mais fácil você entender o processo lá em cima que aqui embaixo. Não é assim? Mas isso não é para qualquer um, né? Tem muita gente que, por exemplo, fica no plano espiritual, mas não tem nem ideia que desencarnou por anos, séculos. A gente pega nas reuniões mediúnicas aí, né? Pessoas que estão, digamos assim, entre os mundos, né? Nem seguiram o caminho para o plano espiritual e nem estão aqui na Terra, né? Estão presos a uma vivência terrena. Isso é bastante gente, né? Para esses espíritos, é claro que para eles não têm essa visão aí. Não conseguem ter. Para isso você tem que ter já uma condição mais elevada lá, né? Vamos ver a resposta que eles dão. Seguramente que a vê e compreende muito melhor do que quando vivia no corpo. Então ele já está se referindo a um espírito já com uma condição melhor, né? Compreende a necessidade de purificação para chegar ao infinito e sabe que cada existência se livra de algumas impurezas, ok? Então, a nossa visão, quando ela chegar no plano espiritual em relação à nossa vida terrena, vai ser muito melhor. É igual a gente quando saía depois de terminar uma prova, tipo matemática, não pensando, devia ter estudado mais. É mais ou menos isso. Bah! Aqui a gente não dá... Isso, aqui a gente não dá importância, né? Mas quando a gente chega lá, a gente diz, puxa... Será que a gente vai ter mais arrependimentos que alegrias por ter feito? Bem isso aí também, né? 307. Essa é uma pergunta um pouco extensa e a resposta também, mas a ideia é a mesma. De que maneira a vida passada se desenrola na memória do espírito? Agora, o Kardec já aprofunda, ele quer saber como que isso acontece, né? Por um esforço da sua imaginação ou como um quadro que ele tenha à frente dos seus olhos? Como é que a gente tem essa lembrança das vidas anteriores nossas lá? Vamos ver o que os espíritos respondem. De uma e de outra. Todos os atos que tenham interesse para a sua lembrança são para ele como se estivessem presentes. É o que eu falei, a memória a gente não vai perder, né? Dependendo do fato, você vai lembrando. Os outros ficam mais ou menos no fundo da sua memória, lá num cantinho do seu sistema límbico, né? Ou completamente esquecidos, mas estão lá. Quanto mais desmaterializado estiver, menos importância atribui às coisas materiais. Fazes, muitas vezes, a evocação de um espírito errante, que acabou de deixar a terra, não se lembra ele dos nomes das pessoas que amava, nem dos detalhes que para ti parecem importantes. É que pouco lhe interessam e caem no esquecimento. Aquilo
de que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a se melhorar. Isso acontece, não sei se alguém já participou de reunião mediúnica assim, mas assim acontece. Tem espíritos que chegam e você pergunta, começa a conversar com ele, mas e a tua família, onde é que está? Não sei. Ah, mas você não tem filhos? Você não ama alguém? Né? Com quem era a pessoa que... Não lembro. Eles desencarnam e eles têm uma ideia fixa numa coisa só, que aquilo é a coisa de maior importância para eles. E eles não conseguem tirar o pensamento daquilo. E esquecem fatos antigos. Se forem espíritos de uma hierarquia pequena. Deu para entender, não? O que eu estou dizendo? Entenderam? Por isso que eu falo que a gente faz isso às vezes, na nossa própria memória. A gente bloqueia algumas coisas que a gente não quer lembrar mais. Inconsciente às vezes. Inconsciente, né? A pessoa pergunta, é que você viveu um momento tão ruim que você quer esquecer. E você consegue, vai deixando aquilo de lado, né? E assim acontece com o espírito também. Mas quando ele quer, ele lembra. É aberto o campo de memória dele, porque está tudo lá e ele consegue enxergar o que aconteceu e o que foi, né? Pergunta 308. O espírito se lembra de todas as existências que precederam e a que acabou de deixar? Todas. Será? Olha a palavra que o Kardec põe, todas. Será que a gente lembra de todas as nossas encarnações? Eu acho que a gente lembra de umas encarnações quando a gente, como ele falou no começo, em que a gente ainda era meio inferior. Daí a gente começa a comparar, não, melhorei, essa aí eu estou bem melhor, né? Ou pior, né? Puxa, podia ter melhorado mais, né? Mas disso a gente lembra. Como a gente lembra, por exemplo, que a gente melhorou, amadureceu, vamos dizer assim, nessa vida. Tem certas coisas hoje que a gente não consegue mais fazer, que fazia naturalmente antes, e isso espero que seja uma coisa de melhora para cada um, né? Nesse sentido, sim. Mas, por exemplo, adiantaria a gente lembrar do tempo que a gente foi a um australopithecus, comendo carne crua, né? Andando, né? Como animais, por exemplo, pela terra? Valia a pena a gente lembrar desses momentos? Não contribui nada para nós, né? Então, eu acredito que todas as encarnações, a gente não vai lembrar. Aquelas das quais vai se aproximando a sua consciência. É a mesma coisa que eu perguntar para vocês, vocês lembram quando o tempo que vocês tinham 2 meses de idade, 3 meses de idade, que vocês só choravam, faziam cocô, queriam comer, mamar? Vocês lembram disso? Porque não faz diferença para nós. É um processo ainda de evolução, né? A gente vai lembrar de fatos que foram acontecendo a partir, sei lá, dos 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas ainda muito importantes, né? Se alguém lembra algum fato aí de quando você tinha 3 anos de idade? Eu lembro um outro, sim, mas coisas assim né? Eu lembro da Ieda, da Angelita, algumas coisas que a gente passou junto, mas, sabe, é um fato, 2 fatos, assim, mas não que a gente lembra de tudo aquilo que a gente passou quando tinha 2 e 3 anos. E essa é a mesma forma que o Espírito vê. Quando ele encarnou lá, quando ele era um escravo no Egito lá, por exemplo, e morreu aos 30 anos de idade e só trabalhou e só sofreu, o que dá isso para... O que faz construir na tua memória alguma coisa importante? Não adianta. Foi importante para o Espírito, para aprender alguma coisa, mas deu, você já aprendeu e foi. Assim? Vamos ver o que ele responde aí. Todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas de um caminho que um viajante percorreu. Mas, como já dissemos, ele não se lembra de uma maneira absoluta de todos os atos, recordando-os apenas na razão da influência que tenha sobre o seu estado presente. Claro, lembra daquilo que te fez essa pessoa que você foi hoje. Né? É que nem, ele falou da matemática, é que nem dizer assim, eu sei a fórmula de Bhaskara, de cor, né? Mas eu não vou ficar lembrando de como eu aprendi. Entendeu? Não é preciso. Eu sei, me ensinaram. Eu sei que eu passei pela escola e aprendi, mas eu não vou me agora lembrar quando eu aprendi, de que maneira, quem me ensinou. Isso não importa. Importa que você aprendeu aquilo, né? Quanto
as primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, perdem-se no vago e desaparecem na noite do esquecimento. É o que eu falo. Não há necessidade de a gente lembrar do tempo que a gente era quase um animal. Não tem porquê. Né? A gente nem reconhece pessoas daquele tempo. Aquilo faz parte de uma tribo. Né? Muito bem. Perguntas aí, gente? Pergunte. Sim. Mas ele, ele não vai conseguir ver esse passado dele, né? Lembrar essas coisas, porque é muito pesado também. Exatamente. Exatamente. Assim, vai tudo do tamanho da evolução do espírito. Assim, como a gente fala, ele era um espírito muito inteligente, mas em moralidade ainda bastante a desejar, né? Então, assim, à medida que ele vai encarnando num outro orbe, longe dessa situação onde ele causou tudo isso, e longe dos espíritos que ainda o perseguem, ele vai tendo oportunidades de crescer moralmente, talvez 2 encarnações ou 3, por ser inteligente e compreender, ele já se transforma. Não é verdade? Quantas pessoas a gente não vê nas cadeias, prisão, que começam a estudar um pouco mais alguma religião, por exemplo, e mudam de vida completamente, né? Entende? E até dentro do espiritismo, tem pessoas que quando entram no espiritismo, que começam a entender a responsabilidade que é a sua própria vida, acaba mudando, deixando vícios e assim por diante, né? Então, quando o espírito é inteligente e ele entende e busca uma lógica naquilo, ele começa a mudar. É que nem o médico dizer para você, você tem que parar de comer gordura, senão teu coração não vai aguentar. Opa, eu sou uma pessoa inteligente, eu entendo isso. Paro de comer gordura. Mas fazer exercício e assim por diante. Porque eu sou inteligente. Eu mudo o meu comportamento de acordo com aquela minha vontade de mudar. Se ele entender isso, ele tem uma facilidade maior de mudar. Eu acredito que todas as memórias dele devem voltar para ele, até para que uma questão assim, não um castigo, mas para que essas memórias façam que ele nunca mais faça a mesma coisa. Não é assim? Quem de nós não fez uma grande besteira na vida e você não vai fazer mais porque você fica lembrando daquilo que você fez? Não é verdade? Aquilo não serve como um castigo para você, serve como um aprendizado para você não fazer mais. E ele está lá, te incomodando. Putz, não tivesse feito, mas você fez. Fez por quê? Porque era necessário para você aprender a não fazer mais. No caso dele, eu acredito que é mais ou menos assim. Numa situação bem maior. Entendeu? Ele é um espírito igual a nós, só que uma inteligência avançadíssima. Mas a moralidade, o orgulho, né, dele fez ele falhar. Porque assim, vocês têm que entender, deixa eu colocar uma coisa aqui a respeito de um espírito desse, que nem o Hitler, que existiu muitos na humanidade, muitos. Se você pegar, por exemplo, eu vou dar um exemplo qualquer aí, sei lá, Filipe II, que acho que a maioria de vocês nem sabe quem é. Filipe II foi rei da Espanha, por exemplo, numa época em que a Espanha era a maior potência da Terra. Tá? Tinha colônias em todos os lugares da Terra. Tinha a Invencível Armada, que eles chamavam, que era a marinha mais poderosa que existia. Quer dizer, qualquer um ele conquistava. Ele chegou a dizer que dentro do reino dele, o sol nunca se punha. Olha o tamanho do orgulho. E é verdade, porque ele tinha colônias lá na Ásia, tinha colônia aqui na América, então o sol sempre ia estar de pé numa das suas colônias, nos seus reinos. É verdade, é verdade. Essa figura foi uma figura extremamente maldosa, tá entendendo? Mas vejam bem, ele estava fazendo aquilo porque ele acreditava que era assim que tinha que ser, para deixar a Espanha um país forte, um povo forte. Hitler não fez diferente.
Ele fazia aquilo pelo povo alemão, ele começou fazendo aquilo pelo povo alemão. Ele acreditava em tudo que o nazismo seria, vamos dizer assim, a salvação do mundo. Ia salvar o mundo dos judeus, entendeu? A eugenia ia criar pessoas totalmente boas. Era uma cultura que ele acreditava naquele momento. Então, ele fez por mal? Fez, mas talvez os ideais dele fossem até bons, mas usou modos, infelizmente, extremamente maldosos. Estão entendendo o que quer dizer? E isso existe no mundo até hoje. Pessoas que usam, digamos, da força para melhorar uma situação. Os meios, os fins justificam os meios. Né? Maquiavel falava isso, por isso que ele ficou bem famoso como o homem do mal. Por quê? Porque não interessa se morrer 200, 300, 5 mil, 2 milhões, 10 milhões, 20 milhões. Se o mundo melhorar, deu. Estão entendendo? É uma forma de ver a situação. Entendeu? Então, eu não estou aqui defendendo o Hitler, pelo amor de Deus, eu estou dizendo que ele tinha um pensamento. Então, ele não é um espírito de tão mal. Talvez o caminho que ele usou fosse diferente. Então, é um espírito que tem uma renovação maior. E talvez num outro planeta, encarnando em outras situações, ele vai crescer moralmente e rapidamente. Entendeu? Fala, Zé. Judeus, 6 milhões de judeus. Sim, mas se ele estiver num outro planeta, aí ele já não participa dessa vibração mais. E esse povo vai começar compreendendo, porque o que falam muito dos judeus, eu estou me baseando em literatura espírita, que talvez não seja nem até aceita, né? Mas pelo que eu já li muito sobre essa questão do Holocausto, esses espíritos ali, os judeus, vocês sabem que os judeus, eles lá no antigo, na antiguidade, eles não eram coisa boa. Né? Então, se sabe que foi um expurgo. Está entendendo? Foi um expurgo. Muitos daqueles que participaram de chacinas horríveis na antiguidade, né, estavam ali recebendo de volta tudo aquilo que passaram. Foi uma oportunidade. Vou citar um exemplo. A conquista da cidade de Jericó, por exemplo, em que o Josué comandava, o Moisés já tinha falecido e era Josué que comandava aquilo. Aquilo foi uma carnificina. E foi os próprios judeus que fizeram aquilo. Estão entendendo? Então, para você entender que não existem só pessoas boas. A nossa visão daquele momento é uma, mas a visão espiritual é bem outra. A situação é bem outra, né? Os judeus, esse antissemitismo que nós estamos falando aí, já que nós já estamos falando disso, por que houve esse ódio aos judeus tão grande, chegou a um ponto, que chegou do Hitler criar campos de concentração para os judeus? Esse antissemitismo não é do tempo do nazismo, ele vem de muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Na época de Moisés, por exemplo, antes de Moisés, quando o povo de Abraão e tal, eles foram chamados por Deus como povo escolhido, não é assim? Lembram? Todo mundo estudou isso nas Bíblias. Tá? Então, o povo judeu, o povo hebreu, era o povo escolhido por Deus. E eles acreditavam nisso tão forte que tinha algumas coisas ali que eles não podiam fazer. Por exemplo, não podiam misturar o seu sangue. Tá? As mulheres até poderiam, mas o homem jamais poderia ter um caso ou filhos com outros que não fossem judias. Então o que acontecia? Naquele tempo era normal uma tribo, por exemplo, ou uma civilização invadir outra. Então, por exemplo, quando os egípcios invadiam lá os cananeus, eles invadiam, tomavam o território e levavam todas as crianças para viver no Egito. Porque ter criança naquele tempo não era uma coisa fácil. A mortalidade infantil era muito grande, então as mulheres também os homens morriam muito rapidamente. Então ter filhos era uma coisa difícil. Eles tinham o máximo que possível e quando eles capturavam, eles tratavam como seus filhos e levavam para dentro da sua cidade. As mulheres era a mesma coisa. Né? As mulheres eles também traziam para dentro da sua sociedade. Isso era normal. Quando você conquistava um povo, mulheres e crianças, você incorporava dentro da sua sociedade. Os homens que quisessem ser guerreiros, os que não quisessem, bom, é assim que funcionava. O que funcionava quando os judeus invadiam? Os judeus
eles não misturavam o sangue. Filho de outro não podia. Então, as crianças, todas. As mulheres, homem não poderia ter filho com mulher de outra tribo. Então, as mulheres, estão entendendo? Quando eles conquistavam um povo, não sobrava muita gente. Então, isso foi tornando, na época de Abraão, 2.000, 3.000 anos antes de Cristo, um antissemitismo. Aquele grupo semita era odiado por onde eles passavam. Estão entendendo? Isso é história, gente. Eu não estou contando aqui coisas de... Isso é história. História. Não pensem que eles ficaram 40 anos no deserto, eles vieram lá do Egito, quando Moisés libertou eles, e ficaram 40 anos passeando pelo deserto procurando uma terra prometida. Eles ficaram se armando, eles ficaram treinando guerrilhas militares, para depois invadir Jericó, Jerusalém, assim por diante, e tomar conta daquela Palestina. Porque aquilo se ganhava na força. Não foi Deus que abriu os caminhos para eles lá. Tinha gente morando quando eles vieram para lá. Entenderam? Então aquilo foi criando um ódio aos judeus. Um ódio. Então o antissemitismo já vem de lá. Daí eles mataram Jesus. Então esse discurso do nazismo em relação aos judeus, e os judeus, na verdade, naquela época, se eu falar para vocês quem foi o segundo cara mais rico do mundo, vocês não sabem quem foi. O primeiro talvez vocês sabem. Mas o segundo, sabe quem foi? Foi um judeu. O nome dele era Jacó Finger. Ele viveu aí pelo século 16, 17. Banqueiro. A fortuna dele, o Musk vai passar daqui uns dias, 430 bilhões de dólares no tempo de hoje. Esse foi o segundo homem mais rico da história. Então os judeus tinham, até por uma questão de que eles foram se adaptando a cada povo que eles andavam, eles começavam a lidar com o dinheiro. Porque os judeus é o seguinte, imaginem só, estou falando mais de história do que do... Mas para vocês terem uma ideia dessa situação que nós estamos contando. Como é que os judeus, por exemplo, eram encarados naquele tempo? Eles eram o único povo que ensinava escola. As sinagogas, você ia estudar o Torá e já aprendia a ler. Estão entendendo? Já aprendia a fazer conta. Então os judeus naquele tempo eram os caras que detinham o conhecimento. Então para cada lugar que eles fossem, eles eram usados. Eles sabiam lidar com o dinheiro, com o comércio, entendeu? Então eles estavam sempre lidando com o financeiro. E isso fez com que aos poucos, pode ver, depois que eles começaram a viver em outros países, eles também participaram. Se você for nos Estados Unidos hoje, os principais homens de negócios lá são judeus. O Trump é, o Musk é. Eles vêm de uma carreira que já faz isso com que eles... E aí você vai criando, na Alemanha da época do Hitler, quem detinha o dinheiro eram judeus. Então foi fácil pregar um discurso daquele. Então eu quero que vocês entendam o seguinte, nada é por acaso. Colheram aquilo que plantaram. Está entendendo? É exato, não existe. Então, claro que a espiritualidade não vai botar um Hitler lá para arrebentar, não. Mas já que o processo aconteceu, vai se ajustando os karmas e os dharmas. Está entendendo? Toda uma história. Não sei se deu para entender. Mas... Perguntas, gente? O escândalo tem que acontecer. Exatamente. Exatamente. A palavra não matar que está na Bíblia de Moisés, no 5º mandamento, ele não fala especificamente vírgula, ele não põe vírgula. Ele diz não matar. Não interessa se é um judeu, se é um... Entendeu? Não interessa se é um nazista. É não matar. Matou? Vai acumular o teu débito. Não interessa. Né? Essa é a situação. E se prepara. Por isso que eu sempre digo assim, vocês já imaginaram, gente, nós aqui, se a gente pudesse recordar das encarnações passadas, talvez essa seja a primeira encarnação que a gente não mata ninguém. Porque a gente sempre participou de conflitos.
A história conta isso. Né? Até por defesa, situações, mas a gente acabou criando isso. Quantas guerras nós já não participamos? Até 50 anos atrás, nós estávamos participando de uma guerra, talvez, e estava matando gente. Então, nós estamos tendo uma oportunidade agora, é por isso que o planeta está mudando, da gente pensar em o que você vai fazer com a tua encarnação. E a primeira delas é, de preferência, né, não tirar a vida de ninguém, que é uma das principais débitos que você vai carregar. Entendeu? Essa é a situação. A gente até compreende, né, que, digamos assim, em outras situações, em outras crenças, isso possa acontecer. Mas dentro do Espiritismo, a gente tem que entender que você criou, eu sempre falo assim, quando você mata alguém, você não conhece essa pessoa. Vamos dizer que um ladrão entrou na tua casa para roubar a tua televisão e quer comprar droga. Você está armado e matou. Tudo bem, é um direito seu? Pela lei civil, claramente, é um direito. Mas e pela lei espiritual? Você já imaginou o tamanho do problema que você criou para você? Porque se ele estava roubando lá, e se ele era viciado em crack, é porque não é boa pessoa. Não é uma boa pessoa encarnado. Quando ele desencarna, ele vai continuar não sendo uma boa pessoa. E ele vai ficar muito brabinho com você. E ele vai continuar te perseguindo, vai continuar fazendo com que você acabe tendo problemas na tua vida. Quando ele desencarnar, ele vai estar do teu lado. Mas isso estava programado para acontecer, digamos assim? Não. Você teve o teu livre-arbítrio de matar. Mas se ele foi lá na minha casa, eu fui o defender? Mas você comprou arma, você atirou. Nada por acaso? Se aconteceu? Tem coisa que... Você podia evitar? Entendeu? O que foi programado, talvez, foi o momento de encontro. Talvez já pensou que talvez ele já poderia ter matado no anterior? E a espiritualidade criou esse momento para você perdoar e dizer, não vou fazer isso. Isso. Você já imaginou? Não, isso é possível. A gente está criando possibilidades. Mas se você matar, você criou um inimigo para você, que você talvez não tinha. E pode ser um acaso. Pode ser um acaso. Cria um outro muito maior. Isso é o que está dentro da codificação espírita, não preciso falar. Isso eu estou falando, está lá. Só leia o livro dos Espíritos. Tudo que a gente tem que resgatar nessa vida é de vidas passadas ou alguma coisa de agora? Alguma coisa agora. Porque não existe bala perdida, né? Exato. Alguém puxou o gatilho, né? Exatamente. E essa pessoa pode nunca descobrir quem foi, mas ele vai ter que... É o que nós falamos dos judeus. José perguntou dos judeus que estavam no campo de concentração. Gente, se aquele povo sofreu aquilo, Deus não pode ser tão injusto. Deus é justiça completa. Se eles estavam participando daquilo, é porque existia uma causa para eles estarem ali. E assim é o mundo. Ninguém passa por dores ou sofrimento sem ter uma causa. A gente cria as causas. É um efeito daquilo que você criou. Entendeu? Mudamos o assunto, mas já acabou o nosso tempo. Então nós paramos na 308, só para saber aqui. Vamos fazer a nossa oração? Então vamos agradecer a oportunidade que tivemos de estar aqui nessa noite, estudando um pouco da doutrina espírita, entendendo um pouco da nossa condição de espírito viajante, de espírito em aprendizado, de espírito ainda inferiorizado. Que possamos aproveitar esses encontros que nós temos na quinta-feira para ter esse contato maior com a nossa condição de espírito imortal. E que possamos nos esclarecer cada dia que passa, aproveitando a nossa encarnação aqui nessa terra. Agradecemos a espiritualidade da casa que nos recebeu, ao nosso mentor, nosso guia que esteve ao nosso lado e que esteve também nos incentivando durante a semana, cuidando para que a gente tome as decisões mais acertadas. Agradecer aos espíritos trabalhadores da casa, que preparam também com tanto carinho, tanto amor, esses fluidos
que a gente carrega aqui toda semana. E agradecer principalmente ao Mestre Jesus, que nos recebeu nessa terra, ainda talvez há muito tempo atrás, quando éramos ainda espíritos muito animalescos, muito primitivos, e nos conduz cada dia para o caminho de uma melhora como ser humano. Que assim seja.